bora lá, bora dar continuidade aqui aos estudos poliedros, tá bom? Agora aqui, né, a gente vai trabalhar basicamente só com algumas aplicações de alguns exercícios, tá bom? Já a gente já falou o que é poliedro, tá? E a gente vai ver agora a chamada relação de Euler, né? Uma relação que envolve número de vértices, número de arestas e número de faces aí de um poliedro, tá certo? Onde a gente tem a seguinte coisa, ó, bem aqui, ó, né? A gente tem que número de vértices menos número de arestas mais número de faces, né? Segundo a relação de Euler para poliedro, isso vale quanto? Vale 2, tá bom? O que seria esses vértices, né? Eu grosseiramente falo para vocês vértices, ó. Nesse caso, esse poliedro aqui, a gente chama, são os cantinhos, né? São os cantinhos aqui, ó, tá bom? Então, no caso, eu queria ter o que aqui? 6 vértices, né? O que seria o número de arestas? Aresta é o polígono que compõe a figura, certo? Então, no caso aqui, ó, tem um polígono aqui, ó, que é um quadrilátero, tá bom? Então, aqui teria 1, 2, aqui em cima um triângulo, aqui embaixo outro triângulo. Então, teria aqui, ó, 5, perdão, faces, né? Estou falando de faces. Então, teria aqui 5 faces, tá bom? E o que seria as arestas? As arestas, ó, as arestas exatamente aí, ó, né? Essas retinhas compõem a figura, tá bom? São as retinhas que compõem aqui a figura. Então, eu teria bem aqui, ó, uma retinha, né? Duas retinhas, três retinhas e assim por diante, tá bom? Só conferir o total de retas que a gente tem aí. Pois é, tá? Então, a gente vai obedecer essa relação aqui, que é chamada relação de Euler. Então, bora lá para alguns exemplos, tá bom? Bora lá para alguns exemplos. Exemplo aqui número 1. Né? Exemplo aqui número 1. A gente tem a seguinte coisa. Ó. Em um poliedro convexo, o número de faces é 11. Ó, número de faces é 11. Então, eu já te disse que o nosso F lá naquela relação lá vale quanto? Vale 11. Certo? E o número de vértices, ó, o número de vértices é 18. Então, já está te dizendo que o número de vértices é quanto? 18. Certo? Ele pede o número de arestas. Então, a questão é, quantas são as arestas, né, desse poliedro? Quantas são as arestas desse poliedro? Certo? Então, eu vou fazer a relação lá de Euler, né? Ó. A relação de Euler diz que V menos A mais F, isso aqui vale quanto? Vale 2, certo? Que esse V é o número de vértices. Na questão diz que é 18. Então, 18 menos número de arestas, a gente não sabe. Pode chamar de A mesmo. Tem gente que chama aqui de X, né? Mas não precisa, né? Mais F, que é 11. Isso aqui é igual a quanto? A 2, certo? Isso aqui é igual a 2. Então, a gente vai resolver essa expressãozinha bem aqui, ó. E vai descobrir o número de A, que o número de A representa o quê? Justamente o número de arestas aqui que a questão pede, certo? Isso aqui é a equação de primeiro grau, tá, gente? Equação de primeiro grau. Vou fazer o seguinte, vou deixar o A aqui sozinho em primeiro membro. Só que 18 mais 11 já dá para responder. 18 mais 11, né? 29 menos A igual a quanto? A 2, certo? Olha, eu quero deixar esse menos A sozinho aqui. Eu poderia ter passado e ir para lá. Mas bora fazer assim. Menos A igual 2 mais 29 vai passar menos 29, certo? Então, vai ficar com menos A igual 2 menos 29, menos 27. Cuidado aí com o joguinho de sinal, certo? Mais 2 menos 29, né? Subtrai maior do menor, pega o sinal do maior, que no caso é negativo. Então, ó, bem aqui a gente está o seguinte, o menos A, a gente quer saber, na verdade, o valor de A. A gente quer saber o valor de A, certo? Que é o valor de A? A gente já, se aqui está menos A, a gente vai multiplicar toda essa expressão aí por menos 1. Então, a gente vai ficar com A vezes menos 1. A vezes menos 1. Vai ficar menos A vezes menos 1. Vai ficar A. Menos 27 vezes menos 1. Menos com menos mais. A vezes 27 vezes 1, 27. Então, tá aqui, ó. A gente acabou de descobrir que o valor de A aqui vale quanto? 27. Esse valor de A é justamente o que? O número das arestas, certo? Então, resolvido aí a questão de número 1. Só uma observação, bem aqui, ó. Para quem quer evitar esse negócio de ficar multiplicando por menos 1, uma outra saída seria essa bem aqui, ó. Eu posso passar esse menos A que está aqui, ó, posso passar para o outro lado.
Então, vou ficar com 29 igual. Esse A que está para... A menos A que está para cá, vem para cá. Vai ficar A. Esse 2 que está aqui, ó, não quero ele aqui, porque eu quero só o A isolado, só. Então, esse 2 vem para cá, para esse primeiro membro. Como esse A está positivo, vai passar como? Negativo. 29 menos 2 vai ficar o quê? 27. 27 igual a quem? A A. Ó, essa expressão bem que já está dizendo, né? Que o A é igual, ó, lê daqui para cá, ó. A é igual a quanto? Ó, 27, certo? Então, tem esse jeito de fazer. Ou então, quem quiser evitar de fazer aquela continha ali, vai por aqui, tá bom? Pronto, 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 pronto. Certo? Então, tá aqui. Bora então agora para a questão de número 2, tá bom? Questão número 2. Diz o seguinte, ó, um poliedro convexo tem 6 faces quadrangulares e 2 hexagonais. Calcula o número de vértices desse polígono, né? Calcula o número de vértices desse polígono. Pessoas, é o seguinte, essa questão aqui, ó, ela vai exigir um pouco mais da gente, tá bom? Porque, primeira situação, a gente vai ter um modelo palpável, né? A gente vai ter esse modelo em mãos para a gente sair conferindo quantas faces, quantas arestas, e daí, né, sair conferindo a quantidade de vezes que a questão pede, tá bom? Então, a gente vai precisar usar da boa imaginação da gente. A gente tem que imaginar que esse poliedro tem 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais. Então, primeira coisa que já dá para saber, quando a gente fala 6 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais, então, obviamente, o número de faces, ok, né? O número de faces, 6. Com 2, 8 faces, né? Então, até aí, tranquilo. De boa, né? Só que tem uma informaçãozinha que vocês precisam ter muito cuidado, que eu vou já para ela bem aqui para vocês. Ó, eu vou escrever isso aqui. A questão diz assim, ó, a gente tem 6 faces, que essas faces são quadrangulares. Vou botar um quadradinho aqui só para representar, certo? Eu tenho 6 faces são quadrangulares. E ele diz ainda que ele tem 2 faces, que elas são aí hexagonais. O desenho você já sabe que não é da melhor coisa que eu tenho dom não, né? Você já sabe. Imagina isso aqui, o hexágono. Então eu tenho 6 faces que são quadrangulares e tenho 2 faces que são hexagonais. Olha, então aqui já ficou tranquilo. Porque 6 com 2, a gente vai ter um total aí, sabe de quanto? A gente vai ter um total aqui, ó, de 8, não é não? Então, esse 8 aqui, gente, ó, já representa o nosso F. Quantidade de face, certo? Quantidade de face. Agora, bora lá. Bora pensar aqui quantas arestas seriam aí no nosso problema, né? Então, imagina o poliedro lá, né? Não consigo visualizar ele aqui, né? Em 3D e tal, mas eu sei que tem 6 faces quadrangulares. Então, bora pensar o seguinte. Se ele tem 6 faces quadrangulares, e cada quadrado, cada figura dessa aqui, que ela é quadrangular, ela tem uma, duas, três, 4 ladinhos, então, em 6 faces quadrangulares, ele teria 6 vezes 4. Ou seja, eu teria aqui, ó, 24 arestas, certo? Teria aqui 24 arestas. 24 arestas. Da mesma forma, se eu pensar aqui, ó, se eu pensar naquelas 2 faces hexagonais, como o hexágono tem 6 ladinhos aqui, ó, e eu tenho 2 hexágonos desse, então eu teria 2 vezes 6. Então aqui teria o quê? 12 arestas, certo? 12 arestas. Olha só, por esse modelo aqui, ó, fica bom para te criar um macete para te resolver isso aqui, ó. 6 quadrangulares, 6 vezes, o quadrangular tem quantas arestas aqui? Quantos lados tem esse polígono? 4. 6 vezes 4, 24. 2 hexagonais, 2 vezes, hexágono tem 6 lados, então 2 vezes 6 daria 12. Então, bem aqui, ó, a gente ia imaginar o seguinte, a gente teria a seguinte coisa, 24 mais 12, né?
24 mais 12, a gente teria aqui, ó, 36. 36, certo? Esse 36 aqui, esse 36, a gente imaginaria que seria o número de arestas. Só que tem um erro. E a gente vai já desfazer esse erro. Sabe qual é o erro? Vou desenhar aqui bem no cantinho aqui, ó, mal desenhado. Você sabe que eu sou péssimo com desenho, né? Então, por exemplo, eu tenho esse bem aqui, ó. Tem esse bem aqui que é uma face quadrangular. E não disse que tem lá 6 faces quadrangulares? Estou considerando aqui uma delas. Também que eu tenho uma face bem aqui quadrangular, certo? É nessa face quadrangular, lá no construção do poliedro, bem aqui, ó, vai entrar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó, mal desenhado. Mas imagina que um hexágono aqui de 6 lados, certo? Então, ó, na construção aqui, ó, a gente vai ter aqui um hexágono, certo? Então, tá bem que o hexágono, tá bom? O que está acontecendo aqui? Quando a gente conferir todas essas arestas aqui, ó, do, 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 do da face quadrangular, deu 24. Quando a gente conferir todas essas fases aqui, ó, do hexágono, como são duas, deram 12, né? 6 com 6. Agora observa o seguinte, ó. Observa bem aqui, ó, com essa aresta bem aqui, ó. Marca ela bem aqui, ó. Essa aresta aqui, ela é contada duas vezes, tá bom? Essa aresta bem aqui, ó, ela é contada duas vezes. Por quê? Porque quando eu confiro o quadrado aqui, as faces quadrangular, 1, 2, 3, 4. Opa, contado uma vez aqui já. Contado uma vez. Quando eu vou contar essa face bem aqui que é hexagonal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, essa aqui, essa aresta bem que tá marcada em vermelho, já foi contada duas vezes. Ela foi contada a primeira vez quando eu olhei para a face quadrangular. E ela foi contada a segunda vez quando eu olhei para a face hexagonal. Gente, essa ideia aí, ela vai se expor para todas as outras arestas. Todas as outras arestas. Por quê? Eu fiquei com vergonha daquele desenho. Vergonha mesmo. Bora lá. Vergonha, vergonha, vergonha. Você sabe o que é vergonha? Fiquei com vergonha daquele desenho, ó. Tá um bem aí, ó. Tá bem melhorzinho que aqui no meu. Então vou voltar a esta história bem das arestas, né? Peguei aqui só três faces. Então imagina o seguinte, ó. Ali fala em 8 faces, tá? Bora fazer o seguinte, peguei só três aqui. O que que tá acontecendo bem aqui, ó? Tá acontecendo a seguinte coisa, ó. Essa face bem aqui, por exemplo, bora olhar para essa aresta aqui, ó. De novo, bora olhar para essa aresta aqui. Desse hexágono. Ela foi conferir duas vezes. Por que ela foi conferir duas vezes? Porque quando eu conferir bem aqui, ó, que eu olhar bem aqui para esse hexágono, perdão, para essa face quadrangular, o que vai acontecer? Quando eu for somar aqui, ó, se for calcular essa aresta, 1, 2, 3, 4. Ó, essa aqui entrou uma vez. Quando eu for conferir o hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui entrou de novo. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó. E essa aresta aqui? Vai acontecer o quê? Quando eu conferir as arestas desse hexágono, essa aresta é conferida uma vez. Quando eu for conferir as arestas dessa face quadrangular, essa aresta vai ser contada de novo. E assim vai acontecer com todas as outras arestas. Moral da história. Moral da história. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a seguinte coisa. Ó. Que esse número de arestas aqui que a gente pensou que era o número de arestas, na verdade, isso aqui não é o número de arestas. Isso aqui tem um erro. Qual o erro? Quando a gente pensa que é 36, na verdade, esse 36 bem aí é o número de arestas que está contado em dobro. Ou seja, esse número 36 está mentindo. Ele está dizendo, olha, aqui na verdade está contado duas vezes o número de arestas. Então, o que, que a gente faz para desfazer o erro? Pô, se está contado tanto em duas vezes, e eu sei que está errado, eu venho e faço o quê? Divido por 2. 36 por 2, né? Não com muita dificuldade, a gente vai descobrir quanto? 18. Esse número 18 aqui vai ser, agora sim, esse número 18 vai ser exatamente quem é o número de arestas, né? O número de arestas, tá bom?
Então tá aí, ó. Guarda esses dois resultados. Quais são os dois resultados? Número de faces é 8, que é bem fácil conferir. Você já me disse bem aqui, ó, que são 6 faces de um tipo. Opa, são 6 faces de um tipo. E são duas de outro tipo. 2 com 6, 8, né? Isso é tranquilo. Número de arestas, tenham cuidado. Número de arestas. São 6 tipos de um, são 6 de um tipo. Eu vou ver que tipo é esse, é o quadrangular. Então 6 vezes 4, 24. São dois tipos de outro. Que outro é esse? É um hexágono? Um hexágono tem 6. É um polígono de 6 lados. Então 2 vezes 6, 12. Aqui vai dar 24, aqui vai dar 12. Vou pegar e vou somar. Cuidado. Eu estou pensando que isso é um número de arestas. Sempre, 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 sempre vem dividir por 2. Quando você divide por 2, fechou. Achou o número de arestas. Ora, ele quer o número de vértices, né? Ele quer bem aqui, ó, o número de vértices. E como é que a gente calcula esse número de vértices? Já que a gente tem o número de faces e o número de arestas. Joga na relação de Euler. V menos A mais F igual a quanto? A 2. Quem é V? A gente não sabe. Aqui a gente está atrás. Menos. Quem é A? A gente descobriu que é 18. Mais. Quem é F? A gente descobriu que é quanto? Que é 8. Isso aqui igual a quanto? A 2, né? V menos 18 mais 8. Menos 18 mais 8, ó. Eu sempre uso a ideia de débito e crédito. Tu deve R$ 18 e tem 8. Tu vai lá, paga e fica devendo quanto? Fica devendo 10. Pensa aí. Tu deve 18 e tem 8. Fica devendo 10. Quem vai se ouvir sozinho aqui? Ó, só preciso passar esse menos 10 para lá. Menos 10 vai como? Mais 10. Então, quem vai ser o nosso V? 2 mais 10, 12. Então, o número de vértices, que é o que ele procura na questão, são quantos? São 12. Aí, são 12, certo? Tranquilo? Gente, muitas questões desse estilo. O roteiro, a receita, para vocês resolverem questão desse estilo, bem daí, ó. Não vai fugir disso. Muitas questão clássica, né? Questão bem comum, bem recorrente, né? Você, professor, não sei fazer, não sabia, agora sabe. É só seguir esse modelo aqui, não tem como dar errado em questões desse estilo, tá bom? Desse estilo, bem daí, tá certo? Então, bora lá, bora para a questão número 3. Questão número 3. Olha aí, ó, questão número 3. Questão número 3, pessoal, eu sugestiono que vocês dêem uma pausa aqui no vídeo, tá bom? Dê uma pausa aqui no vídeo e tenta resolver essa questão. É o mesmo estilo da questão 2 que a gente fez agora há pouco. Então, né, você vai fazer o seguinte, revisa a questão 2 e essa 3 eu estou te dizendo, é o mesmo estilo, só seguir aquela receita lá que a gente falou agora há pouco, tá bom? Então dá uma pausa no vídeo aí e tenta fazer. Eu vou já voltar aqui para ela. Pronto, voltando aqui para a questão, voltando para a questão. E embora direto ao ponto. Que a gente vai fazer ela um pouquinho mais rápido, tá bom? Só seguindo aquela receita. Então bora lá. Em um polígono convexo tem seis faces quadrangulares. Ó, seis faces quadrangulares e duas hexagonais. Eu não vou nem pensar nos tipos ainda. Se eu tenho 6 de um tipo com 2 de outro tipo, então, na verdade, eu tenho quanto? 8. Não é isso? Eu tenho 8. Certo? Tenho 8. Esse 8 representa o quê? Número de faces. É o nosso F. Tá bom? É o nosso F. Pronto. Agora, bora achar quantas são as arestas. Agora vai me interessar sim o tipo dessa face. Para descobrir as quantas faces são, não me interessa se é quadrangular, se é hexagonal, se é pentagonal, se é octogonal. Não me interessa o tipo. Só me interessa quantas são. Agora, bora assim. Os tipos vão nos interessar para encontrar o número de arestas. Bora lá. Olha só, ele disse que são 6 faces quadrangulares, né? São 6 faces quadrangulares. Ó, 6 faces que são um polígono aí de 4 lados, tá bom? E duas são hexagonais. Eita, Jesus, lá vamos nós de novo, né?
Gente, você já sabe que desenho não é a melhor coisa que eu sei fazer. Então imagina isso aqui, ó, um hexágono. Né? Um polígono tem 6 lados. Então, para descobrir o número de faces, a gente vai fazer isso bem aqui, ó. Perdão, número de arestas, né? Vai ficar 6, são 6 quadrangulares, 6 vezes. Aí é só conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4. 6 vezes 4 vai dar um total de quanto? De 24, certo? E aqui são duas hexagonais. Duas hexagonais. 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes o hexágono tem quantas faces? 6. 2 vezes 6 dá um total de quanto? De 12, né? A gente vem e vai somar isso. 6 com 12, opa, 24 com 12 vai dar um total de quanto? De 36. Aí, cuidado. Esse 36 é o número de arestas? Não, né? 36 não é o número de arestas. 36 a gente vai pegar aqui, vai dividir por quanto? Vai dividir por 2. 36 por 2 a gente vai achar quanto? 18, não é isso? 18. Então, a gente tem aqui o número de arestas aqui vai ser quanto? 18. E eu vou parar bem aqui, que agora que eu estou vendo que esse exemplo bem aqui é o mesmo exemplo aqui do 2, né, não? É o mesmo exemplo do 2. É o mesmo exemplo do 2. Eita merda grande. É o mesmo exemplo do 2. Então, bem aqui eu paro. Ao vivo acontece disso, né? Bem que eu paro, que é o mesmo exemplo do 2. Vão me perdoando. Bora lá. E eu não vou editar. Ei! Ei! Fica logo sabendo bem aqui que eu não vou editar vídeo bem aqui para fazer esse corte bem aqui não. Deus livre. Deus livre. Não vou fazer isso aqui não. É desse jeito. Ao vivo é assim. Tá bom? Dá uma olhada, por exemplo, 4, né? Se der, eu tento encaixar um exemplo aqui. Se der. Bora lá, que eu não quero pro vídeo também ficar muito longo. Tá bom? Bora lá. Vamos aqui então para a quarta. Não se aterrorize com questão desse estilo aqui, tá bom? Não se aterrorize. Bora lá. Em uma publicação científica de 1985, foi divulgada a descoberta de uma molécula tridimensional de carbono, no qual os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo, cujas faces são 12 pentágonos e 20 hexágonos regulares. Ponto. Em homenagem ao arquiteto, né, dos Estados Unidos aí, tá aqui o nome do cara, a molécula foi denominada de fulereno, né, em homenagem aqui sobre o nome do cara. Ele pede, determine o número de átomos, observação, ele diz na questão que o número de átomos o número de fases é bem rápido, né? Bem tranquilo. Se o cara não souber determinar o número de fases de um negócio desse daqui, o cara já te dizendo, né? Pelo amor de Deus, tá morto, né? Aí, ó, ele diz que são 12 faces. Ah, vou de novo esquecendo, né? São 12 faces pentagonais e 20 hexagonais. São 12 faces, são pentágonos. Como eu sou péssimo em desenho, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer assim agora. 12 faces que são pentágonos. Olha aí, estratégia aí. E 20 faces que são o que? Hexágonos. Olha aí, tu viu? Tu viu aí a estratégia aí? Para fugir daquele desenho péssimo? Então tá aqui, ó. 12 faces são pentágonos. São 12 vezes. 12 vezes. Pentágono tem quantos ladinhos? 5. 12 vezes 5 vai dar um total de quanto? De 60. Certo? E aqui, 20 faces que são hexagonais. O hexágono tem quantos lados? 6. 20 vezes 6 vai dar um total de quanto? De 120. Aí o que que vai fazer bem aqui? Vai somar essa pinóia aqui, né? Ó, somando. 120 mais 60, ou 60 mais 120, vai dar 180. 180. Certo? Tá pior, né?
180, certo? Cuidado, pessoal, cuidado. Esse 180 aqui, ó, não é um número de arestas ainda. Lembra? A gente tem que fazer o quê? Vir aqui e dividir por quanto? Por 2. Professor, por quem vai dividir? Professor, porque quem vai dividir por 2 é para todo sempre a mente. Sempre vai ser desse jeito. Acha que esse é o total de arestas, mas não é. Vem dividir por 2. Então, esse 90 bem aqui, ó, representa justamente quem? O número de arestas, tá bom? Pronto. Então, tá aqui o número de arestas. Tá certo? Número de arestas. Rapaz, acho que a gente acabou de descobrir uma coisa aqui. Bora voltar bem aqui na questão. Ligações. Olha o que a gente disse bem aqui, ó. O número de ligações, né, lá desses átomos é representado pelo número de arestas. Então, a gente acabou de descobrir que esse A aqui, que é 90, ele também representa esse mesmo 90, esse mesmo 90, ele representa o número de ligações lá do átomo. Fullereno, né? Número de ligações. Tá faltando uma coisa ainda. O que que tá faltando? Ele disse, olha, o número de ligações já foi. Tá faltando o número de átomos de carbono. E ele disse que o número de átomos ocupa os vértices dessa coisa aqui. Ó, representa o número de vértices, né? Então, bora descobrir então agora o número de vértices. Como é que eu descubro o número de vértices, né? Agora, né? Como é que eu descubro o número de vértices se a gente tem o número de arestas e o número de faces aí desse poliedro? Pelo amor de Deus, né, cabra? Esses gargando essa tarde todinha aqui, esse dia todo. Bora lá. V menos A, tem que guardar essa relação aqui, ó. Mais F igual a quanto? Igual a 2. Certo? Bora para ela. V menos A mais F igual a 2. Pronto, essa relação a gente passou esse tempo todo falando só nela, né? Bora lá para ela. Então a gente tem bem aqui, ó, que V, que a gente não sabe quem é, menos número de arestas, que é 90, mais número de faces, que é 32, isso aqui igual a quanto? A 2. De novo, uma equaçãozinha velha de primeiro grau, né? Equaçãozinha velha de primeiro grau. Sugestão, resolve logo isso bem aqui, ó. Quanto é que é? Menos 90 mais 32. Aí, teco, baixa o teco aí. Teco, já pensando, 90, menos 90 mais 32. Pensa aí, moço. Menos 90 mais 32. Aí o cara vai e bota 58. Não, rapaz, é menos 58. Menos 58 igual a quanto? A 2. Só passar o caminhãozinho aqui na rua. Olha que ninguém passou não, parou bem na porta. Então vamos continuar. Quem é V aqui? V igual 2. Menos 58 passa com mais 58. Então quem vai ser o nosso V? 2 mais 58 vai dar quanto? 60, né? 60. O que é 60? Não é o número de vértices? E ele disse que, lá na questão, voltando lá de novo, que ele disse que os átomos, né? Ele pede determine o número de átomos. Esses átomos ocupam os vértices. Então, a quantidade de vértices é a quantidade de átomos. Então, isso aqui para nós agora, ó, esse mesmo 60 representa também o número de, de átomos. Certo? Aqui é o número de átomos. Pessoal, bem aqui, neste exato momento, bem aqui, eu finalizo com vocês, tá bom? Eu finalizo aí com vocês. E desejo vocês aí bons estudos, que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Um abraço e valeu!